Pois é, né? Essa pesquisa ainda não é o censo, né? Que está em fase final, aí acho que compilando os dados finais, análise. E ela é a PNAD que voltou a ser feita depois de 2 anos parado, né? 2020 e 2021 não houve a coleta de dados por conta da pandemia, e os dados de 2022 foram lançados agora. Eles vão liberando esses dados conforme vão estudando, analisando e compilando. São várias informações, e claro, você vai tendo aí uma série de fatores que vão sendo mostrados da realidade a cada nova pesquisa. O que acontece é que a gente vive algumas tendências, né? Essa da autodeclaração do negro, por exemplo, ela foi muito forte em 2012 e 2016. Isso aconteceu com muita intensidade. Nessa segunda metade dessa série de 10 anos, ela houve uma redução. Agora, morar só, morar de aluguel, é uma coisa que está acontecendo de forma muito intensa no Brasil. O aluguel, claro, tem muita relação de 2016 para cá com a crise econômica, muita gente acabou deixando de ter imóvel próprio, né? Vende, se desfaz, mora em aluguel por um tempo. O morar só também é uma tendência que já vem se consolidando, né? As pessoas têm buscado mais essa alternativa, especialmente nas grandes cidades, está muito claro na pesquisa. E a questão do envelhecimento é uma tendência até mundial, né? Que você tem acesso a melhores recursos de saúde, melhor desenvolvimento de vida, e aí tem uma senhora, a dona Maria do Socorro, que fala também a dica dela, né? Comer alimentos frescos, comer bem, né? Ter fé em Deus, ela diz ser fiel, porque quem é fiel, quem tem fidelidade, sempre vive bem. Não, é muito maravilhoso. Coloca na tela aqui, David, que eu quero trazer a imagem dela. Não sei se a gente tem disponível também a imagem da Dona Maria do Socorro. A gente tem outras imagens dela também que você nos mandou, né? Não sei se a gente pode colocar aí também as imagens dela. E a frase dela é muito maravilhosa, porque ela fala: sempre disse que a pessoa, quando vive muito, é porque teve muito alimento bom, carne boa, peixe fresco. E é preciso fé em Deus e ser fiel, porque a fidelidade é para acalmar a pessoa. Tá aí, ó, Madá, você quer chegar a 100 anos? Quer chegar a 100 anos? É aí, ó, Eu peixe quero fresco, carne boa, fidelidade. Fidelidade, entendeu? 60, Magalinha. né? Se eu chegar a 60, tá bom, 60. 60 tá bom? A Madá é danada, né? Você quer 1000 60 tá anos a 10 legal. ou 10 anos a 1000? É aquela escolha que o Lobão nos propôs há tanto tempo. É difícil, Fabiola, muito difícil. Assim você me tira do prumo, Madá. Fala aí, o que você achou da. Não, essa história de morar. Isso é muito interessante, né? Morar sozinho, porque o Madeiro também traz isso na pesquisa, mostrando os dados, né? As pessoas estão morando mais sozinho, vivendo mais de aluguel. E isso tem muito também do perfil dos jovens, né? Eu acho muito engraçado. Antigamente, o sonho da casa própria, não sei o quê. Quero, não, não tô afim de ter, eu vou morar de aluguel. Algumas pessoas, é por Ou escolha. não tem grana para ter, E né, essa é a Fabiola? grande Porque, por maioria, vamos exemplo, combinar. Essa é a grande na maioria. nossa geração, como os pais punham a gente para estudar e estavam ampliando o ensino, era muito comum quando alguém ganhava o primeiro emprego. Por exemplo, meu primeiro emprego de jornalista, o meu salário era maior que o do meu pai. E ontem estava conversando com um amigo meu, André Geiger, aconteceu a mesma coisa com ele. Essa geração não, essa geração tem mais formação e ganha menos. Eu acho que tem isso, mas tem uma coisa que eu acho bem interessante, não sei se o Madeiro tem mais dados disso, que essa coisa do morar só não era uma realidade. O brasileiro era muito núcleo familiar. A gente via aqueles filmes nos Estados Unidos que o povo ia para a faculdade e saía de casa, lembra? Os pais da gente achavam aquilo um horror, um disparate. Como é que vai sair de casa sem casar? Isso era uma coisa que, assim, década de 80, 90, a gente ouvia as pessoas falando. É um absurdo sair de casa sem casar. Eu saí de casa para ir morar sozinha, foi, nossa, anos de explicações que eu nunca dei, mas enfim, eram as pessoas cobrando. Pelo jeito, Madeiro, isso é uma tendência que está mudada, está sedimentado, que mudou, pelo menos nos grandes centros, né? É. Ó, por exemplo, aqui, ó, mais lares com uma pessoa só. Coloca esses dados aqui pra gente. Em 2022, o país tinha 74 milhões de domicílios, sendo 85 de casas e 14,9% de apartamentos. Olha a diferença, né? Muito mais casas. Aí você tá no índice, ô Madá, que você mora em casa.
cresce o percentual também daqueles que moram sozinhos. Ano passado eram 15,9% do total de lares. 10 anos antes eram apenas 12%. E os homens moram mais sozinhos que as mulheres. 55% do total de homens informa viver em famílias unipessoais, enquanto essa percentagem, percentual é menor de mulheres, 44,6%. O que tem de dados sobre isso? Comenta aí pra gente, ô Madeiro. Tem a idade também, que está aí na reportagem. Essa coisa da idade eu achei interessante, Fabiola, que a maioria de quem mora sozinho é idoso, é acima de 60. Isso tem uma coisa interessante também, viu? Porque tem um recorte deles lá que falam que as mulheres, por elas viverem muito mais do que os homens, de cada 100 mulheres vivas no Brasil com mais de 65 anos no ano passado, havia 78 homens, ou seja, você tem uma lacuna grande aí dos homens que morrem mais por várias causas, né? Você tem uma taxa de mortalidade por causas externas, acidentes, homicídios, né? Então, o que é que cria-se nesse contexto? Cria-se pessoas também que vão ficando só porque eram casadas, perdem o cônjuge e ficam viúvas, elas vão morar só. Essa diferença de homem e mulher de moradia só também é uma grande participação ali, mais acentuada dos idosos por conta disso, né? A viuvez que acontece, muitas vezes pessoas vão cuidar e quem cuida não mora, né? Normalmente cuidadores que eu falo profissionais, assistentes de serviço de assistência social, mas é isso, elas acabam passando muito por essa condição. Não é uma característica tão específica de jovens. Isso aí tem muito a ver até com uma pesquisa passada da própria PNAD de renda. Os jovens não têm renda para pagar uma casa, um aluguel, até os 30 anos. Veja que eles correspondem só a 12%. Depois dos 30, quando você se consolida mais na carreira, passa a receber talvez melhores salários, essa coisa muda, ele passa a morar mais só, né? E aí vem já a fase de quem passa por divórcio, tem várias coisas nesse sentido. Então, o que a gente percebe é que é uma mudança realmente cultural, né? Que você tem uma saída de casa de pessoas que deixam a casa dos pais, e aí, para a mulher, veja como é até mais difícil, porque quando é idoso, é muito mais mulheres que moram só, mas quando é mais jovem, são muito mais homens, ou seja, o percentual difere. Ou seja, é claro que você vai ter aí uma questão que pesa muito ainda nas costas das mulheres, e vários dados da PNAD e em outras pesquisas, né, porque não é só o que eu disse, eles têm vários recortes que são divulgados aos poucos, mostram que culturalmente a gente tem algumas diferenças ainda marcantes que precisam ser superadas, né, e que valem também para questões culturais, como essa que ela citou. Eu acho também muito importante essa parte aqui da autodeclaração, né, que a pesquisa também mostra. Isso é o que está sendo também destacado em vários veículos, que é isso, é um percentual recorde de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Coloca esses dados aqui para mim, por favor, David. Tá aqui, ó, a proporção de pessoas que se autodeclaram pretas subiu de 7,4% para 10,6% em 10 anos. E é uma tendência que vem acontecendo, né, nos últimos 10 anos. A maioria das pessoas no país diz que é parda, mas esse percentual vem se mantendo estável ao longo dos anos, na casa de 45%. E aí a gente tem aqui o percentual de pessoas negras na população. 55,9% da população no ano passado. Está aqui o que a gente vê das pessoas que da autodeclaração aqui nessa pesquisa do IBGE. Isso é algo que vem se acompanhando como tendência, né? E no caso aí, é bom informar que sempre não é o preenchedor que escolhe a informação que coloca. É sempre a autodeclaração de como a pessoa se identifica. E talvez aí as políticas afirmativas na década de 2000 até 2015, ali a gente percebe que o grande salto veio ali. Até 2016, acredita-se que não é um recorte que cresce, é um recorte que se auto-identifica mais, né? Passa a se auto-intitular preto ou pardo, né? Porque negros corresponde à soma dos dois, com mais frequência. Veja que em pardos isso nem muda tanto, porque há mais as pessoas que se intitulam pretas, né? E aí elas acabam tendo mais, talvez, aí, por conta da maior facilidade de afirmação das cotas e tantas outras políticas, elas acabam se declarando pretas sem maiores constrangimentos. É aquele racismo, às vezes, que até chega a atingir ele, que é vítima
da própria situação. Isso